Olá, hoje nós vamos realizar uma apresentação baseada num artigo que tem como título o efeito de 2,4 miligramas de semaglutida, uma vez por semana, na ingestão energética, no apetite, no controle alimentar e no esvaziamento gástrico em adultos com obesidade. O que é a obesidade, né? É uma doença crônica caracterizada por um acúmulo excessivo de gordura corporal. É influenciada por fatores genéticos, por fatores ambientais, como, por exemplo, a alimentação, fatores metabólicos, comportamentais, né, o estilo de vida que a pessoa leva. E essa doença vem crescendo de forma exponencial nos últimos tempos e acabou se tornando um problema de saúde pública, porque geralmente ela está associada, né, a outros efeitos prejudiciais, como por exemplo diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, uma maior mortalidade, e isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde. Já existem, né, algumas opções aprovadas para o tratamento da obesidade, mas elas são poucas, e um exemplo delas é o tratamento com liraglutida, né, 3 miligramas, e ela é uma das principais opções aprovadas, mas ela, assim como algumas outras opções, apresentam algumas limitações, né? Ela fornece, sim, reduções de peso, mas é uma redução modesta, cerca de 5,4% em relação ao placebo. E aí surge o tratamento com a semaglutida, que é uma agonista do receptor de peptídeo semelhante ao glucagon 1, né, o GLP-1. Inicialmente, ela foi desenvolvida para o controle glicêmico na diabetes tipo 2, né? Administrada até uma dose de até 1 miligrama via subcutânea ou até 14 miligramas uma ingestão oral. E depois ela passou a ser utilizada com foco mais na redução do peso corporal. Porque, assim como as meninas vão explicar melhor mais pra frente, ela atua no sistema nervoso central e na periferia para suprimir o apetite, diminuir a fome, aumentar a saciedade, reduzir os desejos intensos por comida, alterar preferências alimentares e reduzir a ingestão calórica geral. A justificativa do estudo, né, por que ele foi feito, é porque, assim como eu falei, ainda há uma lacuna terapêutica para pacientes que precisam perder 10% ou mais do seu peso corporal. Os estudos anteriores, né, que já existiam antes desse, sobre a semaglutida, eles eram feitos com uma dose mais baixa. E aí eles até apresentavam resultados, todos eles mostraram uma redução do peso, um retardo no esvaziamento gástrico, mas ainda não foi um resultado satisfatório. Portanto, esse estudo buscou utilizar uma dose maior, né, de 2,4 miligramas, para ver como é que seria, e também porque nos outros estudos ficou a dúvida de ficou uma dúvida sobre o esvaziamento gástrico. Já que os agonistas de GLP-1 alteram a fisiologia do estômago, o que pode atrapalhar a absorção de outros medicamentos tomados por via oral, né? Tornou-se fundamental avaliar se a dose de 2,4 miligramas retardaria o esvaziamento gástrico de forma crônica, né? Após o tratamento nas 20 semanas, que é o que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E aí, o objetivo desse estudo, então, foi investigar o efeito da semaglutida subcutânea na dose de 2,4 miligramas, uma vez por semana, sobre o esvaziamento gástrico em adultos com obesidade, e investigar o efeito dessa dose no apetite e na ingestão de energia para detalhar melhor os mecanismos farmacológicos que levam à perda de peso, né? Então, foi feito um ensaio clínico de fase 1, realizado em centro único, que foi na Alemanha, randomizado, ou seja, o grupo que tomou a dose real e o grupo que tomou placebo foram escolhidos de forma aleatória, né, para evitar uma manipulação, e foi um ensaio duplo cego, ou seja, nem os pesquisadores e nem os voluntários sabiam quem estava tomando a dose real e quem estava tomando placebo. Foi um grupo de voluntários de 72 adultos, tanto homens quanto mulheres, com obesidade, uma idade entre 18 e 65 anos e um MT entre 30 e 45. E aí, metade do grupo, né, tomou placebo e a outra metade tomou a dose real de semaglutida. Nas primeiras 16 semanas, esse grupo que tomou a dose real recebeu uma dose escalonada, assim. Nas primeiras 16 semanas, nas primeiras 4, na verdade, tomaram 0,25 miligramas, depois nas próximas 4 semanas 0,5 miligramas, nas próximas 1 miligrama e nas últimas 4 semanas 1,7 miligramas, para garantir uma tolerabilidade antes deles tomarem a dose maior de 2,4 miligramas, que foram as últimas 5 semanas. Depois disso, foram 7 semanas de acompanhamento e análise. A medição do esvaziamento gástrico foi avaliada de forma indireta pelo método de absorção de paracetamol. Os participantes ingeriram 1.500 miligramas de paracetamol, misturado a um iogurte durante um café da manhã padrão de 600 calorias. As amostras de sangue foram coletadas por até 5 horas para medir a concentração do fármaco. A utilização desse método, né, do paracetamol, permitiu comparar esse estudo diretamente com os estudos anteriores, que também utilizaram o mesmo método. Isso garante um rigor científico maior para a pesquisa. A análise do apetite foi feita através das escalas visuais análogas e pelo questionário de controle de ingestão. E a análise de ingestão foi mensurada oferecendo um almoço ad libitum, que é à vontade, né? 5 horas após o café da manhã e pesando a quantidade de comida ingerida. Então, agora vamos entender um pouquinho melhor o mecanismo de ação da semaglutida. No sistema nervoso central, a região do hipotálamo e do tronco encefálico vão ser muito importantes porque elas atuam na regulação da alimentação. Lá são onde se recebem os sinais, esses sinais são transmitidos e integrados, sinais externos vindo do TGI, por exemplo. O tronco encefálico, na região do trato solidário, então, como eu já mencionei, essa região é responsável por transmitir os sinais periféricos, então, como nutrientes, hormônios, neuropeptídeos, transmitir esses sinais para o hipotálamo. Na área postrema, quando a semaglutida se liga aos receptores, isso influencia em uma sinalização dopaminérgica. Então, pode reduzir a ingestão de alimentos mais palatáveis, justamente por reduzir a recompensa na ingestão alimentar. Isso, então, vai diminuir aquela ingestão alimentar motivada pelo prazer.
Já no hipotálamo, então, a gente tem a região do núcleo arqueado. Como eu já mencionei, a região do núcleo do trato solidário no tronco encefálico vai transmitir esses sinais externos percebidos. E nessa região, a gente tem os neurônios orexígenos e anorexígenos. Os primeiros são aqueles responsáveis por induzir a fome, e os anorexígenos são responsáveis por inibir, então, o apetite. A semaglutida, quando ela se liga aos seus receptores, então, isso vai gerar um aumento na liberação de peptídeos anorexígenos, que, consequentemente, vão estimular os neurônios dessa classe e reduzir a ingestão alimentar. A semaglutida também ela é capaz de estimular a liberação de neurotransmissores e peptídeos que estão relacionados, ao mesmo tempo, com a promoção da saciedade e inibição dos sinais de fome. Mas a semaglutida, assim como os outros análogos de GLP-1, eles também conseguem atuar na via de recompensa mesolímbica, que é uma região que está muito associada com o prazer, né, vindo de alimentos ou de drogas também. Então, a semaglutida, ela atua nessa área, diminuindo a liberação de dopamina. E quando diminui, então, a liberação de dopamina, diminui a sensação de recompensa, né, tirando aquela motivação por comer alimentos mais palatáveis, mais calóricos. E a semaglutida também, ela consegue modular a liberação de serotonina, que é um neurotransmissor ligado ao humor e à saciedade. Então, ela consegue agir diretamente na redução da ingestão alimentar hedônica, que é aquela que não é motivada pela fome fisiológica, mas sim pelo prazer, né? Não motivada por uma fome real. E outra atuação da semaglutida seria nessa diminuição direta do food noise. Então, quando a semaglutida se liga aos seus receptores nessas áreas do sistema de recompensa, né, a área tegmental ventral e no núcleo accumbens, isso então vai diminuir, como eu já mencionei, a liberação de dopamina e diminuir essa condição chamada food noise. Então, vou explicar primeiro o que é o food noise, né? Na tradução seria um ruído alimentar, que é quando a pessoa fica constantemente e tem pensamentos obsessivos e involuntários sobre a comida. Então, principalmente naqueles alimentos mais palatáveis, né? Então, quando acontece isso, ativa quase que constantemente esse sistema de recompensa antes mesmo da pessoa ingerir o alimento, justamente pela liberação de dopamina. Então, quando a semaglutida atua nessa área e diminui a liberação de dopamina, ela reduz essa condição do food noise, diminuindo, então, o pensamento obsessivo por comida, que, no caso, é o que gera, né, às vezes, uma ingestão alimentar excessiva por impulso. Em relação aos mecanismos periféricos, a semaglutida vai ter um papel na secreção de grelina, colecistoquinina e peptídeo Y. A grelina é um hormônio secretado pelo estômago quando ele está vazio para sinalizar a fome. A semaglutida vai ter um papel em diminuir a secreção de grelina, então ela vai aumentar a tolerância em relação à sensação de fome. Já o peptídeo Y e a colecistoquinina são dois hormônios secretados ao passo que o conteúdo da ingesta vai chegando no intestino, também pelo intestino, e a semaglutida vai ter um papel em aumentar a secreção e a ação desses dois hormônios. E o que eles vão fazer? Eles vão ter influência em retardar o esvaziamento gástrico, então vai diminuir ali o tempo do processo da digestão, e então vai promover uma maior sensação de saciedade. Como a semaglutida vai ter esse papel em diminuir o esvaziamento gástrico e a motilidade do estômago, ele vai ficar distendido por mais tempo. Isso vai fazer com que mecanorreceptores sejam ativados e, como a Tainara já disse anteriormente, eles vão estimular o núcleo do trato secretário a sinalizar a sensação de saciedade, de plenitude gástrica. Então, essas duas combinações, tanto dos hormônios que eu já citei e essa distensão gástrica, vai fazer com que haja maior sensação de saciedade, maior tolerância da fome e vai diminuir, portanto, a ingestão alimentar. Outra influência da semaglutida vai ser em relação à regulação da glicemia. Ela vai promover maior secreção de insulina e menor secreção de glucagon. Isso vai fazer com que os níveis de glicose sanguínea fiquem mais estáveis, mais regulados. Isso vai fazer com que haja menor sinalização da fome, então vai também promover uma menor ingestão alimentar. A semaglutida também vai ter um papel ali em melhorar o metabolismo lipídico, então as gorduras, por exemplo, do tecido adiposo visceral vão ser mais mobilizadas para gasto energético, enfim, termogênese também, e vai diminuir as concentrações séricas de triglicerídeo e de LDL. Bom, agora falando então um pouco sobre os resultados, após 20 semanas de tratamento com a semaglutida 2,4 mg, tiveram efeitos significativos sobre a ingestão alimentar, o apetite, o controle da alimentação e o peso corporal em adultos com obesidade. Falando um pouco de esvaziamento gástrico, a análise de absorção do paracetamol mostrou um aumento de 8% na área sobre a curva no grupo semaglutida em comparação ao placebo. Porém, quando esses dados eles foram ajustados para a perda de peso ocorrida durante o estudo, essa diferença não foi estatisticamente significativa. E, além disso, não foram observadas diferença entre os grupos na absorção inicial do paracetamol, na concentração máxima atingida ou no tempo necessário para atingir essa concentração máxima. Ou seja, esses achados eles indicam que não houve evidência de retardo relevante no esvaziamento gástrico após 20 semanas de tratamento com a semaglutida. A semaglutida ela promoveu uma redução expressiva na ingestão calórica.
Foi observado durante o almoço oferecido à vontade que os participantes que receberam semaglutida consumiram, em média, 1.736 kJ em relação ao placebo, que consumiu 2.676, o que representa uma ingestão de 35% menor do grupo tratado, né, como dá para observar aí no gráfico no slide. Já em comparação à linha de base, a ingestão energética do grupo tratado com semaglutida houve uma diminuição de 1.577 kJ e já no grupo sem o tratamento houve uma diminuição de 637 kJ. Isso representa 47,1% no grupo tratado e apenas 18,6% no grupo placebo. Em relação a apetite e a sensação de saciedade, essas avaliações foram realizadas por meio da escala visual analógica, né, a EVA, que mostraram uma melhora consistente em relação aos parâmetros de apetite. Os grupos que receberam a semaglutida apresentaram menor sensação de fome, menor desejo de continuar comendo, menor consumo alimentar prospectivo, maior sensação de saciedade e maior sensação de plenitude gástrica após as refeições. Ou seja, isso representa uma maior supressão do apetite no grupo que recebeu a semaglutida. Agora, para avaliar o controle alimentar, né, os desejos por comida, foi aplicado o questionário de controle de alimentação, como está um exemplo aí no slide. E eles apresentaram uma melhora significativa do comportamento alimentar, o grupo que recebeu a semaglutida. Eles apresentaram menor intensidade de fome, maior capacidade de controlar a alimentação, menor frequência de desejos por comida, menor intensidade dos desejos alimentares, redução específica do desejo por alimentos doces, redução do desejo por alimentos salgados, menor vontade de consumir laticínios e maior sensação de satisfação e contentamento após terminar de comer. Isso mostra que a semaglutida ela não só diminui a vontade da quantidade de alimentos consumidos, mas também influencia nos aspectos hedônicos da alimentação. Em relação à perda de peso corporal, após as 20 semanas de estudo, os pacientes do grupo tratado apresentaram uma redução média de 10,4 quilos. E já o grupo tratado com placebo, houve uma redução de, em média, 0,4 quilos. E, além disso, os autores enfatizam o fato de que essa perda de peso foi sem uma dieta estruturada e sem um exercício físico. Em relação aos efeitos adversos, eles foram observados em ambos os grupos, em relação à frequência deles. Porém, os efeitos adversos gastrointestinais foram mais observados no grupo tratado com a semaglutida. Os efeitos mais observados foram a náusea, diarreia e diminuição do apetite. Porém, todos esses efeitos foi classificado como leve ou moderado, mostrando uma não preocupação em relação à segurança do medicamento. Então, sintetizando todos esses resultados, houve uma redução substancial da ingestão energética, houve uma diminuição da fome, aumentou a saciedade e melhorou o controle alimentar. Reduziu os desejos por comida, como a gente viu nos resultados e nos gráficos. E essas alterações comportamentais e fisiológicas resultaram numa perda significativa de peso, ali em média de 10%, né, após as 20 semanas. E sem evidências de que essa perda de peso estivesse relacionada a um retardo persistente do esvaziamento gástrico. Agora a gente vai falar sobre a discussão e a conclusão desse artigo. Peço desculpas pela câmera desligada, mas eu não consegui usar ela. A observação principal levada pela conclusão e os resultados é que o efeito principal desse medicamento, né, da semaglutida, é, de fato, a perda de apetite e, consequentemente, a perda de peso e não necessariamente o esvaziamento gástrico. No caso, o retardo do esvaziamento gástrico. A semaglutida atua sobre mecanismos centrais de regulação do apetite, promovendo menor sensação de fome, maior saciedade e melhor controle do comportamento alimentar. Alguns estudos experimentais citados pelos autores indicam que o medicamento atua em regiões cerebrais, que estão envolvidas na regulação da ingestão alimentar, recompensa e preferência por alimentos. A hipótese de que a semaglutida influencia tanto nos mecanismos homeostáticos, que é a necessidade fisiológica de comer, e em mecanismos hedônicos, que é o prazer associado à alimentação, foi confirmada pela redução dos desejos alimentares observada no estudo. E aí, de forma a reduzir o apetite e a ingestão dos alimentos, consequentemente, leva à perda de peso. O medicamento também tem um efeito de retardo do esvaziamento gástrico, mas foi observado no estudo também que esse efeito ele é diminuído ao longo do tempo. Então, nos primeiros 20 dias, nas primeiras 20 semanas, ele teve um certo efeito. E depois dessas 20 semanas, as alterações significativas nesse aspecto de retardo do esvaziamento gástrico foram diminuindo. A conclusão foi que a administração de semaglutida, 2,4 mg semanalmente, resultou em redução significativa da ingestão energética, menor fome e maior saciedade, melhor controle alimentar, menor desejo por alimentos, perda média de quase 10% do peso corporal em 20 semanas e ausência de evidências de atraso significativo do esvaziamento gástrico. Esses dados indicam que a semaglutida promove a perda de peso, principalmente pelo mecanismo relacionado ao controle de apetite e o comportamento alimentar. Eles concluíram também que a semaglutida, 2,4 mg, é capaz de promover a perda de peso relevante por meio da supressão de apetite.
promove também a melhora do controle alimentar, consequentemente, uma redução na ingestão de energia e sem evidências de comprometimento persistente do esvaziamento gástrico. E essas são as referências utilizadas para basear as informações desse trabalho. Obrigada.